Para comemorar a chegada da primavera, nós viemos ao Orquidário Takebayashi e hoje você vai ter dicas de como cultivar as suas orquídeas nas estações mais quentes do ano. E quem recebe a gente aqui hoje é a bióloga Sandra, que já trabalha há mais de 20 anos com as orquídeas. Sandra, tudo bom? Tudo bem, seja muito bem-vinda, Laís. Muito obrigada. E com esse calor a gente sofre, né? Será que as nossas orquídeas também sofrem? Elas sofrem sim. Inclusive, eu separei aqui para você ver. Olha como está essa Phalaenopsis. Ela está com a folhinha bem caída, né? Se você perceber, ela está até meio enrugadinha. Isso é sinal de falta de umidade no ambiente. Né? Porque hoje a gente está sofrendo com esse tempo seco, essa falta de chuva, e as orquídeas sentem também. Então a gente precisa prestar muita atenção quando a nossa orquídea estiver com esse tipo de sintoma, é sinal que está precisando de mais umidade. Não só molhar o substrato, mas a própria umidade no ambiente. Então, de quantas em quantas vezes é ideal molhá-las agora no verão? Então, agora a gente tem visto que umas 3 vezes por semana. Se achar que falta, aí pode molhar mais uma vez, sem encharcar tanto, mas para ficar o ambiente com umidade. Sandra, qual que é o local ideal, então, agora para elas no calor? Então, no calor, a gente precisa observar se ela está pegando muito sol. Né? Porque o sol direto pode provocar algumas lesões nas folhas e aí acaba sendo uma porta de entrada para fungos. Né? Ela forma uma mancha e essa mancha pode ser atacada por fungos e aí você fica com a planta doente. Né? O ideal é que com esse calor a gente escolha um local que pegue luminosidade sem sol direto incidindo sobre as folhas. E quem tem orquídeas na parte externa da casa? Então, na parte externa, é importante observar se o local está sendo bem batido pelo sol. Se for o sol da manhã ou o sol da tarde, não tem problema do final da tarde. Agora, aquele sol forte do meio-dia é preciso evitar. Então, a pessoa pode escolher ou uma varanda, algum local que durante esse período mais quente ela fique protegida do sol, ou então fazer uma parte assim coberta com sombrite, que é aquela tela de sombreamento, mais ou menos de 50% é ideal. E aí ela compra isso numa floricultura, por exemplo? Ela compra numa loja especializada em produtos agrícolas. Sandra, por exemplo, quem tem orquídeas em casa, que as folhas estão verdinhas assim, mas ela não dá flores, o que a gente tem que fazer? Então, é preciso fazer uma adubação. Uma adubação periódica vai fazer com que a planta ela responde muito bem. Por exemplo, aqui eu vou usar o nosso adubo, que é um adubo orgânico. Tá? Então, como ele é orgânico, ele não tem nada químico, não tem perigo de queimar. Né? Por isso que eu posso colocar bem próximo mesmo da base da planta. Esse adubo, além dele estimular novas raízes, novos brotos, ele também vai estimular novas flores. E de quanto em quanto tempo é ideal? Então, esse daqui a gente usa uma vez por mês. Se tiver alguma planta mais debilitada, que requeira um tratamento mais cuidadoso, aí pode ser a cada 15 dias, que não tem problema. Tem algum adubo caseiro que a gente possa fazer ou não? Então, tem muita gente que usa a casca de ovo triturada. A casca de ovo é boa, mas ela só vai fornecer o cálcio. Né? Só que a planta precisa de outros nutrientes também. Então, o ideal é que você use ou um adubo orgânico ou mesmo químico, mas o químico é preciso tomar muito cuidado para não ser forte demais e queimar a planta. Tá. É verdade que as Phalaenopsis, né, no caso essas, quando elas acabam de dar a floração, a gente pode cortar ela no segundo talo que ela dá a flor de novo? Ela dá sim. Agora, não precisa ser no segundo, pode ser aqui no primeiro nozinho. No primeiro nó já é suficiente. Então, você tem que observar o seguinte, ó. Essa que a gente falou que as folhas estavam secas, ela não tem mais nenhuma haste aqui, floral. Então, essa eu posso cortar. Eu vou vir aqui com uma tesoura, né, um instrumento de corte, e vou cortar aqui. Só que, se a gente observar que ela, mesmo tendo acabado a flor, ela voltou a soltar botões, ou então ela soltou essas hastezinhas aqui, que a gente chama de hastes perfilhadas, aí o ideal é não cortar. A gente conserva a haste antiga, porque ela vai emendar uma floração na outra. Então, você vai ter essa planta florida praticamente metade do ano. Sandra, e agora na primavera é a época certa para replantar? Sim, agora é a época ideal, porque na primavera as plantas começam a se desenvolver.
Então, a gente tem aqui ó, uma planta que está com 2 brotos, né? Então, como você vê, ela está se desenvolvendo, vai crescer. Então, nessa época, convém a gente fazer o replantio, trocar o substrato, que esse substrato tem um tempo de vida, em média 2 anos. Depois desse tempo, ele começa a ficar mais ácido e aí a planta já não se desenvolve tão bem. Então, a cada 2 anos, o interessante é fazer um replantio, renovar o substrato, fazer uma limpeza geral na planta, ver se ela não tem nenhuma praga, né? E aí fazer todo o tratamento e replantar. Como a gente pode dividir a planta para fazer uma muda? Então, uma planta para ser dividida, ela precisa ter no mínimo 6 bulbos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E tem que estar saindo para fora. Aqui ela está saindo fora do vaso porque ela já passou da hora de ser replantada, né? Eu posso utilizar um vaso maior e mantê-la assim inteira, né? Que é o que eu gosto de fazer, porque a planta vai entocerar, ela vai dar mais flores por vaso. Ou eu posso dividir, e aí eu vou dividir aqui, ó, exatamente nesse ponto do terceiro bulbo. Tá? Então, eu fiquei com 3 bulbos traseiros e com 3 dianteiros. Com isso, de uma planta, eu faço 2. Né? Eu tenho 2 mudas. Sandra, você pode cortar para a gente ver como que se faz? Corto sim, mas antes eu preciso deixar algo bem claro, né, bem explicado, que é fundamental você fazer a esterilização do instrumento de corte. Porque uma orquídea, às vezes, ela não apresenta nenhum sintoma, mas ela pode ter um vírus ou alguma doença. Então, eu preciso fazer a esterilização da tesoura com a chama azul. Porque a chama azul é aquela chama que tem o calor suficiente para matar, né, todo tipo de contaminação. Então, só para a gente deixar bem claro, com isqueiro não dá. Ou tem que ser com maçarico, ou pode ser no fogão? Sim, com isqueiro não dá. A chama amarela não tem calor suficiente para fazer a esterilização. Então, tem que ser uma chama ou de maçarico ou na casa, usando a própria chama do fogão. Bom, agora eu vou cortar essa planta, observando, ó, eu vou deixar 3 bulbos, e eu tenho 3 aqui na frente, e eu vou cortar exatamente nesse ponto. Bom, Laís, aqui ó, você viu, a gente cortou os 3 bulbos lá naquele vaso e aqui eu tenho mais 3. Isso daqui vai me dar um novo vaso. Só que no local do corte é importante a gente colocar uma pasta selante, porque foi um ferimento que a gente fez nessa planta. Então, tanto nessa planta como na planta de onde eu cortei, né, eu coloco essa pastinha selante que é feita com vaselina, canela e óleo de nim. Se a pessoa não tiver isso na casa, aí pode ser colocado canela em pó no local. Bom, e outra coisa também que é importante na hora de replantar, a gente tem que fazer uma limpeza de todos os bulbos, das folhas, observar se não tem cochonilha, se não tem nenhuma praga, e aí replantar num substrato novo. E esse outro vaso aqui que ficou, a gente também deve trocar o substrato e fazer o mesmo procedimento de limpeza. Assim como o calor, os insetos também podem prejudicar as orquídeas? Sim, os insetos, eles prejudicam. Por exemplo, aqui eu acabei de ver que tem uma cochonilha. Que é essa pintinha, vamos mostrar para cá para ver se dá para pegar, que é essa pintinha branca. Então, a cochonilha, ela é um inseto sugador. Então, onde ela pica e suga, vai ficar aquela manchinha amarela. E ela tem que ser removida sempre de forma umedecida. Ou você faz uma solução com óleo de nim, ou você faz uma solução, ou você faz uma solução com água e detergente para não removê-la no seco, porque senão você pode espalhar, né? Porque ela tem os ovinhos e acaba contaminando, né? Espalhando para as outras plantas. E pulgão também é um inseto que se desenvolve bastante, ele tem mais atividade no calor, né? Pulgão é aquele inseto ou verdinho ou amarelinho que geralmente dá nos brotos ou nos botões. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode comentar e você responde. Claro, e nós também estamos aqui no Orquidário, se vocês quiserem vir fazer uma visita também, nós estamos aqui todos os dias e temos a nossa página no Face também, é só curtir lá e nós damos várias informações também pela página. Muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Eu te espero na próxima visita.
Um beijo, tchau, tchau. Hello guys, how are things? Meu nome é Cecília e sou professora da Personal English. A dica de hoje é: se você quer aperfeiçoar seu inglês, acesse a British Council Learning English. Você irá treinar vocabulário, gramática, atividades auditivas, business e muitas outras. Bye bye, see you!